Boa noite a todos. Eu estou gravando esse vídeo para colocar em substituição a live que foi feita no sábado, né, no dia 13, às 19h30, porque eu recebi um retorno que o som ficou meio pipocado. Então eu estou fazendo um vídeo por causa do conteúdo, em respeito a todo o público do Leal e dos meus amigos também das Sagradas Fraternidades. Agora eu estou fazendo de tarde, então boa tarde a todos. O meu nome é Max Mazanti e eu sou trabalhador voluntário do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, lá de São Caetano do Sul. Mas hoje, atendendo mais uma vez um pedido do Leal, da Maria, do José, do Ricardo, né, do Lar Espírita Amor e Luz, de Guarulhos. E nesse momento eu cumprimento todos os seus abnegados trabalhadores. Essa amizade, como falei das outras vezes, construída através do teatro, através de apresentações do Grupo Mensageiros da Luz. Queria agradecer sempre a minha família, a minha esposa Denise, a minha filha Camila, como eu já falei, os amigos e amigas do Seara das Fraternidades, do Grupo de Teatro Mensageiros da Luz, os evangelizadores, dos jovens, o trabalho que a gente faz lá, e toda essa rede de relacionamento que foi construída nesses anos de apresentação de peças teatrais. Materializado num grupo, nós temos até um grupo dos contatos dos mensageiros, todos de dirigentes, pessoas queridas que nos dão bastante oportunidades. O tema da live de hoje é Em Tudo Dai Graças. Vamos fazer o nosso preparo então? Rendamos graças. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia de bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Rendamos graças, pois em todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. É possível darmos graças em tudo? Em plena pandemia, onde tudo está diferente, as nossas rotinas modificadas, as diferenças sociais escancaradas. Tá certo que a solidariedade nesses tempos, ela também cresce. Muito importante a gente ressaltar o trabalho dos centros de caridade, sejam casas espíritas ou igrejas, não importa, porque sabemos que aquilo que não é hediondo não vende. Nós temos tantas coisas boas para mostrar, para apresentar. Temos as ONGs dos Médicos Sem Fronteiras, o Fraternidade Sem Fronteiras, a Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, o Remanso Fraterno, do Raul Teixeira, a Chácara das Flores, da Tia Alcione, o trabalho exemplar que hoje nós vemos no mundo todo dos profissionais de saúde, cuidando das pessoas, nos hospitais. A Seara das Fraternidades, a casa que sou vinculado, antes de ter que parar um pouco as atividades, pelo menos a de atendimento ao público, em 2019, no final, o Heitor, meu amigo, passou para mim aqui a estatística, fez 38.814 atendimentos, 16.472 cirurgias, 14.239 passos. Além de outros trabalhos executados pela casa. Fez a campanha do Plasmando Amor, da doação de sangue. Fez a campanha do agasalho. O Leal também, a quem hoje faço essa live, em 2020, distribuiu 2,2
22 toneladas de alimentos distribuídos. Atendimento a moradores de rua, 1.564 refeições. Doação de roupas e assim mais, e assim outras casas. E essas coisas às vezes não são divulgadas. Imaginem, pessoal, se a gente tivesse nascido em 1900. Quando você tem 14 anos, começa a Primeira Guerra Mundial. E acaba quando você tem 18 anos, com 22 milhões de mortos. Tempo depois, uma pandemia mundial, uma gripe chamada espanhola, mata 50 milhões de pessoas. Você saiu vivo e livre. Você tem 20 anos. Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, desencarnou nessa pandemia, na linha de frente. Mas vamos continuar na nossa analogia. Depois, aos 29 anos, você sobrevive à crise econômica mundial, que começou com o colapso da Bolsa de Nova York, provocando inflação, desemprego e fome. Aos 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Você tem 39 anos quando começa a Segunda Guerra Mundial e termina quando você tem 45 anos. Durante o Holocausto, morrem 6 milhões de judeus. Essa guerra vai produzir ainda mais 60 milhões de mortos do total. O meu pai, ele nasceu em 1940. E me disse que lembra que o meu avô acordava de madrugada para ir buscar pão para a família. Eu sou de uma família de italianos e moravam todos juntos. Os irmãos da minha avó, ainda solteiros, as nonas. Não tinha televisão, não tinha tanta informação. Conversavam à noite. As irmãs de meu avô eram tão carinhosas que se você contasse uma história triste, elas choravam junto com você. Havia uma empatia muito grande entre os antigos. Sentimentos que foram se modificando com o crescimento do mundo material. O incentivo desmedido pelo consumo. A minha avó Maria dava injeção. Todos que batiam à sua porta. Podia ser qualquer horário, até de madrugada. Hoje você precisa marcar uma visita para visitar um parente. As coisas mudaram, mas isso também é normal. A tecnologia, a informação vieram para ficar. Se bem utilizadas, fazem um bem danado para a humanidade. Mas essa ânsia de domínio, esse desejo de se sentir mais importante, expõe a fragilidade humana. O que precisamos aprender com tudo isso que nos está acontecendo? Parece que a vida está dando um basta a alguns valores e muitos de nós estamos com muita dificuldade de entender. O bom é ter a certeza que esses dias alucinados passam. Mas é evidente, é claro, que nós estamos no início de grandes transformações. Mas se Deus, ele é amor, tudo que ele faz tem um objetivo amoroso. Tudo que acontece tem um sentido, um significado. Lembrando que nós mesmos provocamos os eventos que nos acontecem. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Seja isso de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva. Toda reação que nos advém, mesmo que seja pela dor, tem uma finalidade amorosa de nos educar. É nesse sentido que nós devemos entender a ação de Deus em nossas vidas e o sentido de gratidão que devemos ter em tudo, mesmo que a gente não consiga entender agora. A dor está presente hoje na vida de muitos de nós, nesse momento. Partida de pessoas muito queridas, dificuldades financeiras, responsabilidade social, política e muito mais. Para nós que acreditamos na reencarnação, é complicado dar graça em tudo. Imagina para quem não acredita. Paulo, apóstolo, sempre nos convida a sermos agradecidos. Em uma de suas primeiras cartas, a Tessalonicenses 5,18,
ele começa assim: regozijemo-nos sempre, busquemos sempre nos alegrar, oremos constantemente, em tudo dai graças. A fala dele não é de alguém que não vive aquilo que fala. É a fala de alguém que, através de anos de trabalho com Cristo, aprendeu a dar graças a tudo, porque essa é a vontade de Deus. Vamos ver Paulo por ele mesmo no livro Paulo e Estevão em conversa com João. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar, tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadeceu de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia, a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Vamos entender, depois do perfil de Paulo por ele mesmo, a função dele no Evangelho. Os discípulos, assim que Jesus foi crucificado, ficaram muito assustados com as perseguições. E Jesus precisava divulgar o cristianismo em todos os lugares. Paulo era culto, falava outras línguas, entendia outras culturas e era extremamente disciplinado e muito proativo. Era alguém que, quando acreditava em alguma coisa, ele ia até o fim. Era, na época, a criatura mais lapidada para exercer essa missão que Jesus precisava. Claro que ele tinha um entendimento equivocado da mensagem. Mas quando ele conhece Jesus, ele não entra no processo de culpa. Ele não perde tempo com isso. Ele fala: a partir daqui, Senhor, o que queres que eu faça? Se responsabiliza e quer mudar. Mas Jesus não traça o destino de Paulo logo de imediato. A missão dele vai sendo moldada de acordo com a competência que ele demonstra para desenvolvê-la. A missão dele vai depender dele, assim como a nossa também depende da gente. Mas Paulo, felizmente, era uma carta viva dos seus ensinamentos. E nós somos muito gratos a ele por tudo que ele nos ensinou, assim como a Estevão, que o mentoreou durante 30 anos na sua vida pública, servindo a Jesus. Paulo decidiu ir à Macedônia junto com Silas. Lá possuía uma pitonisa. Pitonisa é a médium do dia de hoje. Tratava-se de uma jovem que tinha os seus poderes psíquicos mercantilizados pelos seus patrões. Eles usavam ela para ganhar dinheiro do povo, os patrões. Então a mediunidade dela era utilizada por espíritos menos evoluídos, que davam palpites assim, sem relevância. Aconteceu que a jovem estava presente na primeira pregação de Paulo. Quando ele começa a falar, dentro de 1 ou 2 minutos, ela já interrompe lá da plateia: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. O Paulo olhou assim para o
Silas falou assim, não, é com nós mesmo, Paulo. Você tá ajudando a gente. Falou. No outro dia, a semana toda, ele pregando e ela assim, recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. Aí ele ficou muito bravo. Ele desceu da tribuna em passos firmes, chegou lá na moça, na médium e na entidade e intimou ela, espírito perverso. Não somos anjos, somos trabalhadores em luta contra as nossas próprias imperfeições. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Bom, ele fez uma desobsessão ali, né, para todo mundo ali, né? O fato, no momento, causou enorme admiração. Porém, o povo estava acostumado a consultar a pitonisa, né? Já tinha todo mundo, gente tinha consulta marcada já com ela no outro dia, né? Então eles entenderam que ele tirou a, o poder, né, que ela tinha, né, de poder dar as orientações para eles, né? Então eles ficaram bravos e aí pegaram Paulo e o Silas e bateram neles, flagelaram eles, bateram tanto que as autoridades tiveram que recolher os dois e levar até a cadeia. Mas mesmo depois de apanhar bastante, Paulo encontrou motivos para dar graças. Ele, junto com Silas, começou a fazer preces de exortação ao Senhor, agradecendo a oportunidade que ele estava tendo de poder pregar a boa nova a pessoas que dificilmente ele teria acesso. Porque ele não ia pedir para ir na cadeia para pregar. Então, até nisso, quer dizer, esse negócio, o dar graças, minha gente, é assim, em todas as situações, encontrar algo de positivo. Em todas as situações, tem algo positivo para a gente explorar. E é isso que Paulo fez durante toda a vida dele. Na prisão, para a gente terminar a história, durante a madrugada, ocorreu uma tempestade muito forte. E quase que por milagre, assim como aconteceu com Pedro também, as portas das celas todas se abriram. Mas Paulo estava pregando e falou assim, ninguém vai embora, ninguém foge, vamos ficar aqui. Porque ele sabia que a pena que seria imposta ao carcereiro seria muito severa. O carcereiro, quando chega e olha as portas das celas todas abertas, ele já pega alguma coisa para se suicidar, porque ele sabia que ele ia ser castigado, podia perder a vida. Paulo falou, não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ele converte o carcereiro para o cristianismo, o carcereiro leva ele na casa dele, dá alimento para ele, dá vinho para ele, cuida dele das feridas. E depois as autoridades libertam Paulo para ele continuar a peregrinação dele. Paulo continua nessa mesma carta, examinai tudo e retende o bem. Nós vamos conviver nessa vida física com todo tipo de pessoa. A gente não pode ser ingênuo. Nós vamos encontrar com pessoas que são equivocadas e que elas podem querer nos ferir. Mas nós precisamos nos defender, observar a circunstância. Nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, a gente tem que aprender a não criar expectativa com relação aos outros. É uma dica para a gente sofrer menos. É difícil, mas é o que a gente devia procurar fazer. Tem que ter cuidado com tudo. Mas não vou me reter com isso. Porque ele sabe, Paulo também, que tem muito mais pessoas boas que nos rodeiam na nossa vida. Pessoas que nos amam, que nos querem bem. O número de pessoas que nos querem bem é muito maior do que essas pessoas que querem nos prejudicar. Essas pessoas que nos querem bem são melhores. Tudo depende do olhar que nós temos. Seguir sempre em frente, em busca da nossa missão. E sempre sermos gratos pelas oportunidades. Combater o bom combate. Combater o bom combate é a luta que nós travamos contra nós mesmos, contra a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e a nossa falta de empatia. Posso tudo naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a se contentar com tudo, porque ele viveu na abundância quando ele era doutor do Sinédrio. Ele era de uma família rica.
Ele não se importava muito com o povo dele, né? Ele tinha uma situação social muito boa naquela época. Mas quando ele começou a vida com Cristo, ele aprendeu a vida na penúria também, através do esforço do trabalho dele. Gamaliel incentivou ele a voltar a ser tecelão novamente. Ele, quando ia pregar nas cidades, ele montava a barraca dele e vivia do sustento, o sustento dele através do trabalho dele. Então ele aprendeu a viver tanto no luxo como também na penúria, né? Mas isso não quer dizer que Deus tem algo contra as riquezas, muito pelo contrário. A riqueza, ela é um manancial de bênçãos, que se bem utilizado, faz muito bem para a sociedade. Quantos empregos a, a prosperidade não gera? Quantas famílias passam uma vida toda trabalhando para o mesmo patrão ou para o mesmo grupo econômico? A minha família, por exemplo, é do Ipiranga, né? E todo mundo trabalhava para os ingleses lá. Não tinha uma empresa, tem ainda, né? Mas aqui não está mais em São Paulo, chamada Linhas Corrente. Acho que a parte dele é mais lá no Nordeste agora. Meu pai conheceu minha mãe na Linhas Corrente, né? Eu lembro que no final do ano, tinha aquelas festas de final do ano, o Papai Noel descia de helicóptero no meio do campão, ele dividido em baias por idade, 0, 1, 2, até 12 anos de idade, e todas as crianças, os filhos funcionários, recebiam o seu brinquedo. A gente esperava o ano todo essa festa. Como era bom. Tinha pipoca, cachorro-quente, refrigerante. Aquele clube tinha piscina, né? E hoje dou muito graça por ter vivido tudo isso. Nós precisamos aprender a abençoar mais e a reclamar menos. O planeta Terra deve ter por volta de 25 bilhões de espíritos. 7,8 bilhões estão encarnados. No mundo espiritual, a gente aprende a teoria, mas é no mundo material que a gente tem que pôr em prática o que nós aprendemos. Quantos não gostariam de estar encarnados para aproveitar as oportunidades de colocar em prática o que estão aprendendo lá? Está na nossa vez, vamos aproveitar. Nós temos que ser muito gratos por estarmos encarnados, por essa bênção da encarnação. Não sejamos muquerela. Muquerela é um termo que foi mencionado através do Simão Pedro, uma palestra que ele deu lá em Minas Gerais. Muquerela é mu de murmura, que u de queixa, r de reclama e lá de lamenta. Muquerela. Não sejamos muquerela. Vamos abençoar mais. Vamos ter mais fé no futuro. Combater o negativo dentro de nós para gerar uma energia positiva. Enxergar a vida com outro olhar. Principalmente nesse momento difícil que estamos passando. Nós espíritos temos que ser luzes para os nossos irmãos. Precisamos fazer uma cirurgia íntima na nossa cegueira. Sabe quando a gente faz cirurgia de miopia? Eu tinha miopia, né? Então você vai lá no médico, ele pega, a miopia é quando a sua menina dos olhos ela fica comprimida. Então ele vai lá com um aparelho e dá um cortezinho assim, pá, expande de novo. Aí a sua visão amplia, aí você zera a miopia. Nós temos que fazer uma cirurgia de miopia na nossa forma de enxergar as coisas, para ampliar a nossa visão, para enxergar mais a esperança. Porque a dor e a alegria estão mais ligadas à postura de quem a recebe. Deus nos permite passar por experiências difíceis para nos mostrar que nossos limites eram maiores do que nós pensávamos. Não esperemos perder a saúde para valorizá-la. Nossa mãe desencarnar para a gente valorizar o almoço de domingo. Valorizemos os nossos amigos e amigas. Nossas atividades no centro espírita. Quanta saudade se tem de apresentar uma peça teatral ou no centro espírita dar um passe, uma orientação, um atendimento fraterno. Mas não se preocupe, nós voltaremos. Isso tudo vai passar. E sentir saudade não é nada negativo. Sentir saudade aqui valeu muito a pena. E vai continuar valendo, porque a vida é muito bela. Vamos contar agora a história de um personagem bíblico emblemático. O livro de Jó. Esse é um exemplo de aceitação, de resiliência,
de paciência. Jó era um homem bem casado e pai de 14 filhos. Ele era correto, referente a Deus. Ele era considerado por Deus um homem de fé e das virtudes mais apreciáveis. Ele sempre procurava fazer o bem. Ele tinha muitos empregados, muitos rebanhos, era o mais rico da região. Se os filhos faziam um banquete, logo ele ia orar, agradecer, porque ele entendia que o esbanjamento não é agradável ao Criador. Ele entendia ele como um depositário da fortuna. Em termos kardecianos, Jó seria um homem de bem. Para Deus, aquele patriarca era um exemplar virtude. Mas para o espírito satânico, que hoje sabemos ser a reunião de maus espíritos, era alguém a ser derrotado, com astúcia e perversidade. Então o Satanás, tudo que é no Velho Testamento é meio como fosse parábola, né? Satanás obteve do Criador a licença, entre aspas, a gente entende que é o livre-arbítrio, para despojar todos os seus bens, empregados e até dos seus filhos, o que se concretizou em poucos dias. Jó recebeu a trágica notícia sem a mínima revolta, procurando antes fazer da perda um degrau para ascender na virtude. Rasgou a própria roupa, reconhecido que viera ao mundo sem nada, pelou a cabeça, ajoelhou-se no chão e exaltou o nome de Deus. Através de uma nova licença, o espírito das trevas conseguiu cobri-lo de feridas, sob o argumento de provar que a sua lealdade era interesseira. Agora ele era pobre, doente. Ele sentou-se num monte de cinzas, tomou um caco e começou a coçar suas feridas. Então a sua mulher, a única sobrevivente da família, pediu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, evidentemente pelo suicídio. No entanto, tratava-se de alguém realmente sereno e inquebrantável. Não seja insensata, mulher. Se recebemos de Deus tudo quanto é bom, por que não iríamos receber o que é ruim? As palavras de Jó não foram essas exatamente, mas é meio parecido, equivalente. E assim ele não fraquejou, apesar de muito sofrer. Para quem crê, a providência não tarda. Foi assim que 3 amigos, Elifaz, Bildade e Jofar, vieram visitá-lo, em franco sinal de lealdade e compreensão. Desfigurado que estava, os 3 quase não o reconheceram. Os 7 primeiros dias da visita transcorreram em pleno silêncio dos visitantes, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Provavelmente levaram tempo para escutá-lo, talvez orando em silêncio e prestando-lhe algum auxílio. É assim que age a amizade sincera, prestativa e sábia. Quando a gente tem um amigo sincero, a gente está com um problema e quer conversar com ele, é só de ele estar do nosso lado, não precisamos falar nada. Só de ele estar do seu lado você já se sente bem, não é verdade? Claro que nessa história de Jó tem uma parte em que ele dá uma desanimada, né? Porque ele era humano. Mas quando ele volta a ter clareza de ideias e torna a compreensão que lhe era característica, né? Ele era muito compreensivo, muito resiliente. Ele torna a escutar a voz de Deus dentro do seu coração, na sua consciência, né? Ou como a gente pode dizer a voz de um espírito superior, do seu mentor espiritual, chamando ele para a luz de novo. Tanto o início como o final dessa história é conhecido de muita gente, né? O final é feliz. Jó era uma pessoa sinceramente ligada a Deus, rico, perdeu tudo, até mesmo a saúde, mas tendo se mantido na fé, o Criador fez com que tudo fosse restituído. Daí que surgiu aquele termo lá, a paciência de Jó. Então vamos nesse instante, além de darmos graças em tudo, pedir nesse instante a paciência de Jó nessa pandemia, né? Como se manter equilibrado nos dias de hoje. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas lives, ensina a gente a se comparar com um grande rio. Por exemplo, o rio Amazonas, o rio São Francisco. Todo rio tem uma nascente,
um filete que o irriga constantemente. Essa nascente é Deus. E tem coisas que não estão no nosso controle. Precisamos entregar na mão dele. Lidar com tudo isso que está acontecendo com recursos próprios, nós não vamos conseguir. Nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Agir com responsabilidade, com respeito. Obedecer às normas que estão sendo impostas pelas autoridades. Fazer o isolamento social, a higienização, ter todo o cuidado necessário. Mas entender que nós não temos o controle desse processo. Nós temos muita dificuldade em entregar, mas nós não temos como fazer a parte de Deus. No livro Nosso Lar, tem uma parte que nos dá uma esperança muito grande. A vida não cessa. Essa certeza nos dá confiança, mas não tira a dor, mas tira o desespero. Nós fomos avisados por Jesus há 2000 anos atrás, na parábola das 10 virgens. A madrugada chegou. Precisamos acender a nossa candeia. Mas não tem empréstimo de candeia. Não tem empréstimo de óleo. O óleo é a confiança. É a esperança. Cada um tem que ter o seu. Quem administra o mundo é Deus. E aqui no planeta Terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Essa parte está escrita no livro Emmanuel, de Francisco Cândido da Xavier, na página número 11. O importante é você buscar um sentido para a sua vida. Buscar a todo instante o autoconhecimento, a meditação, aperfeiçoar-se. Nunca deixar de estudar. É que nem aquele samba também, que tem uma frase bonita. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos conhecer a história de outro grande homem que viveu muitas adversidades, mas sempre viu algo de positivo em tudo. O nome dele é Viktor Frankl. O livro dele, o best-seller Em Busca de Sentido. Ele nasceu em 1905. Ele foi um dos maiores psiquiatras da história. Ele era austríaco e judeu. Foi criador de um método terapêutico na busca de sentido de vida. Em 1942, os nazistas invadem a Áustria. O antijudaísmo atinge em cheio a família de Viktor. Sua recém-esposa é obrigada a abortar o seu primeiro filho. Seus pais e a irmã são enviados a campos de concentração diferentes, bem como ele e a sua esposa. Todos morrem. O pai e a esposa por exaustão. A mãe enviada à câmara de gases. Uma irmã sobrevive e consegue refúgio na Itália. E Viktor passa 3 anos sob condições terríveis, que depois se tornaram mensagens de esperança em seu livro. Ex-prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, ele faz um relato da sua experiência e situações muito difíceis vivenciadas naquele ambiente de dor, sofrimento e privações. Frente a essas situações, ele conta como que as pessoas que sobreviveram conseguiram reagir e a busca em encontrar um sentido para a vida após essa dolorosa experiência. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba e Viktor é libertado. Casou-se novamente, teve uma filha e foi reconhecido mundialmente como o criador da logoterapia. Algumas frases de Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se.
Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Nós podemos descobrir o significado da vida de 3 maneiras diferentes. Fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou um amor e sofrendo. A doutrina espírita não prega o sofrimento. Nós temos 3 formas de aprender, fazendo uma analogia com o livro de Viktor Frankl. A letra A pelo amor, a letra B pelo conhecimento e a letra C pelo sofrimento. Infelizmente, muitos de nós escolhem a opção C. Mas não são as oportunidades que escolhem as pessoas, são as pessoas que escolhem as oportunidades. Vamos escolher boas oportunidades no tempo certo. Uma história que o Rossandro conta sempre nas palestras dele. Uma história do Chico. Eu tinha um homem com câncer nos testículos, com 36 anos, tinha 1,90 m, um grandão, magro. Ele era amigo do Chico, ele vai se despedir. Chico, eu vim aqui me despedir. Você está vendo o meu estado? Eu estou voltando. Diga para Jesus que você não vá, que você quer ficar, que você quer aprender. Mas Chico, olha o meu estado. Diga a Jesus que você não vá. Faça o que eu digo. Fala que você quer aprender. Aí ele se intensificou mais ainda o tratamento, se esmerou no tratamento, se encheu de esperança. E ele acabou se curando. Ele voltou para agradecer ao Chico. Chico olhou para ele, viu ele curado, ficou feliz, ficou contente. Falou, eu não te falei? Jesus quer sempre o nosso bem. Chamou a empregada que servia para ele um chá, todos os dias às 16 horas. Traga um chá aquele chá para mim tomar com meu amigo. A empregada ficou assustada. Aquele chá? Sim, aquele chá, mas só para ele. Ela veio com uma chaleira coberta com pano e serve um pouco de Coca-Cola. O Chico era diabético e ninguém deixava ele tomar nada que não era doce. Então ele compartilhou, ele repartiu com aquele amigo a coisa mais gostosa do seu dia, a coisa mais doce do seu dia. Deus atende os nossos caprichos. Aliás, Deus não atende os nossos caprichos. Deus atende às nossas necessidades. A dor tem sempre uma função e ela é contundente. Pela dor as coisas se transformam. Baixa o nosso ego. Na dor todos somos fraternos. A dor não tem preconceito. A dor ensina a gente a não fazer do mesmo jeito. Uma outra história de alguém que também aprendeu a dar graças em tudo. Como essa história é de uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier, o nome dele Adelino da Silveira, eu vou contar ela na primeira pessoa, como se eu fosse o Adelino, para poder interpretar a história da maneira como ela foi escrita. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez, naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para a única palavrinha, ainda que rápida, do Chico. Ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida. Mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro o seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, pés descalços, pés rachados, indicando que raramente tinha conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com alguns remendos, um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, o seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dente. Era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava,
Tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado, para que ele fosse comprar pipoca, doce, refrigerante, a fim de que ele saísse logo de perto da gente. Jorge morava com seu irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias-frias, e Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhe os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito, que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Quantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram a sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes que lá estive, lá ele estava também. Assim, por alguns anos habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passados tantos anos ao escrever essas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médio era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por trás de uma nuvem. Agora, o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Bem, Jorge, agora, para nossa despedida, declama aquele verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças pra cacunda, queira Deus que não te leve de domingo pra segunda. Quando terminava era aquele riso geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos nunca consegui ver o quanto era. Depois ele colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi aquele recuo instintivo que eu tantas vezes tivera. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lábios da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue, deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu, muitas vezes ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente o beijo do Jorge. Não sabia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza. E as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente fica tarde demais. Jorge desencarnou.
Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra abatida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. O que é a gratidão ativa? É um sentimento, uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que lhe trouxe benefícios. O ato de agradecer é positivo, pois descarta as coisas negativas e os sentimentos ruins e foca a sua emoção, a sua atenção nas coisas boas que a vida lhe deu. A gratidão ativa é um bom hábito a ser desenvolvido. O sentimento de gratidão é um ato nobre que poucas pessoas utilizam em seu dia a dia. Uma das primeiras coisas que as pessoas que têm bom equilíbrio emocional fazem é não sentir pena de si mesmo. É uma coisa muito difícil para muitos, mas esse sentimento pode ser facilmente trocado pelo sentimento de gratidão. A gratidão abre as portas para novos relacionamentos. Ser grato ajuda a conhecer pessoas. Ser grato ajuda a manter relacionamentos mais profundos. Quer um exemplo? Comece a agradecer a garçonete que lhe serviu um café, a pessoa que segurou a porta do elevador. A gratidão melhora a saúde física. Você costuma sentir dores? Pesquisas mostram que pessoas gratas tendem a sentir menos dores e se sentirem mais saudáveis, porque pessoas gratas são mais propensas a cuidar melhor de sua saúde, a fazer exercícios físicos, check-up. A gratidão melhora a saúde mental. A gratidão reduz uma infinidade de pensamentos e sentimentos negativos, como a inveja, o ressentimento, a frustração, o arrependimento. Pesquisas demonstram que gratidão aumenta a felicidade e reduz a depressão. A gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade. Pessoas gratas são mais propensas a serem mais amáveis e compreensivas. São também menos propensas a revoltar contra os outros. Pesquisas apontam que pessoas gratas têm mais sensibilidade e empatia por outras pessoas e apresentam grande diminuição no desejo de buscar vingança. Pessoas gratas dormem melhor. Você tem dificuldade em pensar no sono? O que você costuma fazer ou pensar antes de dormir? Martin Seligman ensina um exercício esplêndido, o exercício das 3 bênçãos. Todas as noites antes de você ir dormir, antes de você ir para a cama, anote 3 coisas que aconteceram bem no seu dia. Pode ser coisa pequena, grande, mas importante. Reflita sobre o porquê você sente que essas coisas são boas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho em vendas. Aí eu consegui fazer uma ótima visita. Consegui fechar um grande negócio. Por que isso foi muito bom para mim? Porque eu vou receber uma comissão que vai me ajudar a pagar as minhas contas, a manter minha família no final do mês. Entendeu? Por isso que é bom. Então, pega 3 coisas por dia. Se habitue a fazer isso. A gratidão melhora a autoestima. Pessoas gratas não se preocupam em se comparar com outros. Portanto, tendem a sentir menos inveja e ressentimento. Pesquisas apontam que pessoas gratas são mais capazes de apreciar e reconhecer a realização de outras pessoas. Expresse gratidão com atitudes e palavras. Sua vida mudará de modo positivo. A gratidão aumenta o equilíbrio mental.
Estudos de anos têm mostrado que ser grato reduz o estresse, como também desempenha papel importante na superação de traumas, aumenta a resiliência. Uma experiência minha que hoje eu dou muitas graças. Eu trabalhei 16 anos numa empresa. Chegava às 6 da manhã e saía às 23. Viajava para outros estados. Praticamente não acompanhei o nascimento da minha filha única, a Camila. Onde essa empresa foi vendida para o concorrente. Meus resultados eram bons. Acreditei que ia ficar no grupo e continuar a minha trajetória. Engano meu. Fui despedido. Perdi o meu chão. Fiquei muito revoltado com a situação. Eu fiquei tão surpreso na hora que eu não esperava que isso ia acontecer, que não tinha dinheiro nem para tomar o ônibus para voltar para casa. Fiquei bem desequilibrado e profundamente chateado com a forma como tudo aconteceu. Eu precisei fazer um tratamento no centro espírita. Fazia até um tempo que eu não frequentava. Eu precisava aceitar os desígnios de Deus na minha vida e ver algo positivo nisso tudo. Resolvi montar a minha própria empresa com um amigo. Fiz praticamente isso de imediato. Eu precisava sair daquela zona de conforto em que me encontrava. No começo, reduzir meu padrão de vida foi bem difícil. Por quê? A minha receita era bem menor, né? Eu precisava vender, eu precisava viver do resultado da minha representação. É muito fácil a gente aumentar o padrão de vida, mas diminuir é muito difícil. Eu andava gastando a mesma coisa. Um tio meu falou, pode parar, Max. Imobiliza esse recurso da sua rescisão. E daqui a pouco você não tem nada. Você tem que aprender a viver com aquilo que você está ganhando agora. As coisas mudaram. E eu fiz isso. Passei bastante dificuldade. Passei 2 anos muito apertado. Mas aprendi a reduzir as minhas despesas. A me adaptar. Que devia ir no banco um bom tempo, mas as oportunidades começaram a surgir. E a empresa equilibrou as despesas e as receitas. E comecei a viver do resultado desse meu esforço. Consegui conhecer 3 países. Aumentei muito a minha carteira de negócios. Aprendi a viver com aquilo que eu tinha. Aprendi a servir cliente, as suas necessidades. Hoje eu continuo trabalhando muito. Minhas férias são no período do Natal e do Ano Novo. Sou autônomo. Mas eu não trocaria essa experiência pela anterior. Hoje eu dou graças a Deus pelas oportunidades que me concedeu. Com certeza, eu não aprenderia nem metade do que eu aprendi se eu continuasse no lugar que eu estava. Hoje eu tenho tempo para trabalhar espiritualmente no grupo espírita que sou vinculado. Até live eu estou conseguindo fazer esse convite do Leal. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor do Cristo? A dificuldade ou a angústia? A perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou até mesmo a morte? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado a todos.